Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade a mais um vídeo do curso de Distância de Matemática da UFPA, certo? Vou continuar falando sobre a aula 13, né? Ainda também falando do exercício 2 da página 146. E agora nós vamos resolver a letra B, né? Deste mesmo exercício. Nós resolvemos anteriormente a letra C. E agora a gente vai resolver a letra B, né? Recapitulando o que pede, exercício 2. Né, sendo U e V subespaços do R3, pede para encontrar a interseção de U com V e a soma de U mais V, tá? Bom, neste caso aqui da letra D, tanto U quanto V, eles são representados por conjunto de vetores que geram esse subespaço, né? O 101 e 01 gera o subespaço U e o 1, 2, 3 gera o subespaço V, né? E aqui no caso, o que a gente vai fazer? Na letra C, no subespaço U, a gente tinha que encontrar quem era o conjunto de vetores que geravam 1 e verificar se era linearmente independente. Aqui não, a gente já tem os vetores que geram, a gente só tem que checar se eles são linearmente independentes, e aí eu vou deixar isso como exercício para vocês, tá? De fato, eles vão ser todos dois linearmente independentes, mas vocês sempre tem que verificar se de fato é, tá? Então, vou deixar aqui como exercício para vocês, tá? Como um exercício, tá? Verificar que 1, 0, 1 e 0, 1, 1 é base de U e 1, 2, 3 é base de V, tá? Aí, para checar isso aqui, vocês, antes de começar a verificar quem é a interseção de U com V, vocês precisam fazer isso, tá? Porque aí, olha, depois que vocês verificarem, no caso, o que vocês vão ter que fazer aqui? Só verificar se esse conjunto de vetores, a gente já sabe que ele gera U, então só vou verificar se ele é linearmente independente, e de fato vai ser, então ele vai ser base de U. E aí, como ele vai ser base de U, a base de U vai ter só dois vetores, então a dimensão de U é igual a 2. E aí vocês vão também a mesma coisa. Você já sabe que esse conjunto de vetores formado por 1, 2, 3 gera V. A única coisa que vocês vão fazer agora é verificar se ele é linearmente independente, e vai ser. E aí vocês vão concluir que a dimensão, no caso que a base de V só tem um vetor, e aí a dimensão de V então vai ser igual a 1, tá? Feito esse exercício aqui de verificar, e aí a gente vai partir agora então para a interseção, verificar que é a interseção de U mais V, tá? Isso aí eu deixo para vocês como exercício. Então, vamos lá. Depois de fazer essa checagem aqui, fazer essa verificação, vamos então verificar quem é o interseção V, tá? Bom, um elemento, vou considerar aqui W de novo, tá? Pertence a U, interseção V, se e somente se esse W pertence a U e este W ele pertence a V, tá? Para pertencer à interseção, tem que pertencer a estes dois subespaços. Bom, e aí olha só, se esse W ele pertence a U, né? Se esse W pertence a U, então implica o quê? Implica que esse W ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores que geram U. Então, se W pertence a U, W vai ser igual, vou chamar aqui de A vezes 1, 0, 1, mais B vezes 0, 1, 1, tá bom? E se W pertence a V, tá? Isso implica o quê? Que W vai ser igual à combinação linear dos vetores que geram V, que no caso vai ser, vou chamar de um C vezes 1, 2, 3, tá? Então vejam só, eu só estou dizendo como é que é representado o W dentro de U e como é que é representado o W dentro de V. Se ele pertence a U, então ele vai ser combinação linear dos vetores que geram U. Quem são os vetores que geram U? São 1, 0, 1 e 0, 1. Então eu só escrevi o W como combinação linear desses vetores que geram U. A mesma coisa eu fiz para W pertencente a V. Se ele pertence a V, então ele pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos, dos vetores que geram V, que no caso só tem um elemento, e foi isso que a gente fez, tá? Bom, então olha só, a gente tem daí, então,
que W é igual a isto e que W é igual a isto. Se essas coisas aqui elas são iguais, a gente pode igualar essas duas expressões, tá? Então, a gente vai ter daqui, a gente vai ter então que A vezes 1, 0, 1 mais B vezes 0, 1, 1, ele é igual a C vezes 1, 2, 3, tá? Então, vamos organizar aqui. Desse lado aqui, a gente vai ficar com A vezes 1 é A vezes 0 é 0 e A vezes 1 é A. Mais B vezes 0 é 0, B vezes 1 é B e B vezes 1 é B. Aqui, C vezes 1 é C, C vezes 2, 2C, C vezes 3, 3C. Organizando mais aqui, ó, esse mais esse é A, este mais esse é B, e este mais esse é A mais B. E isso vai ser igual a C, 2C e 3C. Bom, para que essa igualdade aqui ela seja verdadeira, a gente tem que ter o quê? A gente tem que o A tem que ser igual a C, tá bom? A gente tem que ter que este B tem que ser igual a 2C. E aí, fazendo a soma, A mais B tem que ser igual a 3C, tá? Para que essa igualdade seja verdadeira. Então, a gente acaba encontrando o quê? Que esse W, para que ele pertença à interseção de U mais B, né, ele tem que ser igual a quem? Ele vai ter que ser igual a A vezes 1, 0, 1, mais B vezes 0, 1, 1, né? E isso é a mesma coisa que C vezes 1, 2, 3. Foi isso que a gente encontrou, tá bom? Bom, mas a gente, organizando aqui, a gente acabou encontrando o quê? Que o A ele é igual a C e o B é igual a 2C. Então, a gente vai ter aqui, ó, que W ele é igual, no lugar desse A gente pode substituir pelo C, certo? Vezes 1, 0, 1, 1, 0, 1. Mas no lugar desse B, a gente pode substituir por 2C. Vezes 0, 1, 1. Tá? Ou seja, o que isso significa? Bom, isso significa o quê? Significa que qualquer elemento que pertença a V, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores de U. Vejam aqui, ó. Esse elemento aqui. Vejam aqui, que qualquer elemento que eu escreva, para qualquer elemento que eu escreva pertencente a V, ó, ele sempre pode ser escrito como combinação linear dos vetores de U, que quem são? 1, 0, 1 e 0, 1. Então, o que isso significa? Como, aí a gente conclui o quê? Como, né? Como todo elemento que pertence a V pode ser escrito como combinação linear dos vetores que geram U, ou seja, aí vamos concluir aqui, ou seja, C vezes 1, 2, 3, sempre vai ser igual a C vezes 1, 0, 1, mais 2C vezes 0, 1, 1, tá certo? Então, como a gente tem isso, como a gente vê que todo elemento de V pode ser escrito como combinação linear dos vetores de U, isso implica, então, que esse V ele está contido em U, né? Como eu posso escrever qualquer elemento de V como combinação dos elementos dos vetores que geram 1, então significa que V está contido em U. Como V está contido em U, isso significa então
significa que a interseção de U com V é o próprio V. Né? Então a gente acaba achando quem é a interseção de U com V. Tá legal? E agora, gente, como a gente achou que o V está contido em U, e aí a gente conclui então que a interseção de U com V é o próprio V, e significa o quê? Como U interseção V é o próprio V, isto significa que quando a gente fizer a soma de U mais V, quando a gente fizer a soma de U com V, como U interseção V é igual ao próprio V, quando a gente faz a soma de U mais V, isso vai dar o próprio conjunto U. Tá? Então a gente acaba concluindo então quem é esse conjunto U. Tá certo? Então veja, que aqui a gente não teve que fazer conta nenhuma para achar quem era V. U mais V, desculpa. O que a gente fez? A partir da interseção, né, neste caso aqui, deu para a gente concluir quem era o conjunto U mais V, o subespaço U mais V. Por quê? Porque nesse caso aqui, como a gente concluiu que o V, ele pode ser, todo elemento de V pode ser escrito como combinação linear dos vetores que geram U, a gente conclui então que o V ele está contido em U. Porque para qualquer elemento de U, V a gente pode escrever como combinação linear de 1, 0, 1 e 0, 1, 1. Então a partir disso a gente conclui então que o V está contido em U. Se o V está contido em U, quando a gente fizer a interseção de U com V, a interseção vai dar o próprio conjunto V, que é o que está contido em U, certo? Porque vai ficar dessa forma aqui, ó. Quando a gente fez a interseção de U com V, a gente acabou vendo que o V está bem aqui, ó. Então, quando a gente fizer a interseção de U com V, a interseção é o próprio conjunto V, certo? E quando a gente fizer a soma, então, como a interseção é V, quando a gente faz a soma do U mais V, vai dar o próprio U. Esse conjunto maior, fazendo a soma de U com V, vai dar tudo isso daqui, certo? Então, vai dar o próprio U. É isso que significa. Então, a gente não precisou fazer conta nenhuma e achou, então, que a soma é U mais V. Tá? Espero que vocês tenham entendido, gente, da forma que a gente resolveu esse tipo de exercício. O próximo vídeo agora a gente vai trabalhar com base e dimensão. Como encontrar a base e a dimensão de U interseção V e de U mais V. Tá certo? E aí qualquer dúvida vocês podem colocar tanto no nosso grupo do WhatsApp quanto também na nossa página no YouTube. Tá bom?